Olá, investidor! Bem-vindo novamente ao canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a fusão da Apvida e da Intermédica, né? Então, e agora? O que a gente deve fazer, né, nesse momento que as duas empresas aí estão pretendendo se combinar? Mas antes de começar o vídeo, queria pedir para você que não tiver inscrito, se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder nada que sai por aqui. Então, na sexta-feira, dia 8/1 de 2021, a Apvida anunciou um fato relevante, a sua intenção, né, de comprar a Intermédica, tá? Ela fez uma proposta não vinculante pela compra. A transação vai ser realizada via troca de ações, tá? As duas empresas atualmente juntas têm um valor de mercado de 126 bilhões de reais e no dia que eles anunciaram, né, a intenção de comprar a proposta aí para a Intermédica, as ações subiram da Intermédica 26,5% e as ações da Apvida subiram 17,5% contra 2,5% do Ibovespa. Depois disso, ao longo da semana seguinte, as ações continuaram também a subir, tiveram performances bastante positivas aí, tá? Quando a gente vê como é que vai ficar a estrutura dessas empresas, né? Vale notar que com a estrutura acionária atual das empresas, né, a Apvida deteria 53% da companhia nova e a Intermédica 46,9%. Isso foi definido como, tá? Então, eles usaram a relação, né, pegaram o valor de mercado da Apvida, o valor de mercado da Intermédica, 20 dias antes, né, do dia 21 de dezembro do ano passado, né, e jogaram um prêmio de 10% em cima do valor de mercado da Intermédica. Tá? Então, dessa maneira, eles chegaram nessa relação de 53% para a Intermédica e 46,9% para a Apvida da empresa nova. Tá? Com a relação proposta, a família Pinheiro, que é controladora da Apvida, que tem 70% da Apvida, ficaria com 37,6% após a fusão, sendo aí a controladora da entidade nova, e a Bain Capital, que é a controladora da Intermédica, ficaria com uma participação de 11,3%, que hoje tem uma participação de 11,3% da Intermédica, ficaria com 5,3% da nova empresa, tá? E vamos lá, pessoal, como é que vai ficar essa nova empresa, tá? Então essa vai ser a maior empresa de plano de saúde do Brasil, com mais de 13,5 milhões de beneficiários entre plano de saúde e odontológico. É a segunda maior rede do Brasil em número de camas, tá? Em número de leitos, com 6,8 mil leitos, tá? Isso aqui incluindo as empresas recentemente adquiridas. Logo atrás aí da rede São Luís, Rede D'Or São Luís, que tem 6,9 mil camas, tá? Esses números aqui do terceiro trimestre de 2020, tá? E quando a gente fala em número de hospitais, ela vai ser a maior rede de hospitais do Brasil, aí com 80 hospitais ao longo do Brasil todo, tá? Então, fica levemente atrás da rede São Luís aí, São D'Or São Luís, em número de camas, mas em número de hospitais vai ser a maior rede e também em número de beneficiários. Então, subi para vocês aqui uma imagem aqui com os indicadores das duas empresas combinadas. A gente está falando de uma empresa, né, que combinando o que a Apvida tem, combinando o que a Intermédica tem, a gente está anualizando aqui os 9 primeiros meses de 2020, uma empresa aí que fatura quase 19 bilhões de reais, tá? Uma margem bruta aí na faixa dos 36%, né? E um EBITDA de 3,7 bilhões de reais, tá? Uma margem EBITDA de 20%, tá? Então, uma empresa bastante grande, tá? Pessoal, como é que a gente enxerga isso? A gente acha que é uma fusão muito positiva, porque você tem uma série de sinergias que você extrai disso. A gente tem uma empresa, é um mercado muito pulverizado, a gente está criando uma empresa aí que vai deter 17,6% do market share apenas, tá? Então ainda continua sendo um mercado pulverizado por isso, mas traz uma certa racionalidade. Então o que a gente pode imaginar é que o mercado está muito aquecido, com muita aquisição sendo feita, e essas duas empresas são estavam sendo as principais concorrentes. Então daqui para frente, elas juntas conseguem talvez adquirir novas empresas a múltiplos mais baixos, porque vai ter menos concorrência, tá? Isso é um outro ponto positivo. E, principalmente, o que a gente vê é a capacidade de extrair sinergias dessa fusão. Então, a gente olhando para as aquisições anteriores do setor, né? A gente tem a aquisição aqui que a Apvida fez da São Francisco, que gerou aí 177 milhões de reais em sinergias anuais, ou seja, foi 8% da receita anual da São Francisco. A gente teve a aquisição da América pela Apvida, que também gerou uma sinergia de 9% da receita da América, então ela teve uma economia de 30 milhões de reais por ano, né? A Greenline, que foi outra empresa adquirida aí, mas agora pela Intermédica, onde eles extraíram aí 100 milhões de reais por ano de sinergias, que foram 10% da receita, né, da Greenline. Então, se a gente assumir aqui que, conservadoramente, que nessa fusão a gente vai conseguir extrair, né? A Apvida vai conseguir extrair 5%
das receitas da Intermédica como sinergia, né, a gente teria um ganho aí, antes de impostos, de 700 milhões de reais por ano, tá? Isso aqui é só 40% das receitas anuais da Intermédica. Então, a gente está falando aqui, né, de um potencial de sinergia bastante relevante. Então, o que a gente enxerga aqui é que a gente deve ver pouca dificuldade para aprovação no CAD, porque elas atuam em mercados bastante distintos. Então, a gente tem a Apvida aqui, que é líder no Norte e no Nordeste, e a Intermédica, que é líder no Sudeste e também expandindo para o Sul, tá? E tem apenas uma região, talvez, ali, que é a região de Belo Horizonte, que as duas empresas elas estavam disputando mais ativos, né? Então pode ser que tenha algum remédio, mas vai ser coisa muito pequena. Então a gente vê aqui do lado regulatório, né, do lado do CAD, deve ter muita pouca dificuldade para aprovar essa fusão, tá? O que pode ser aqui, talvez, o único ponto de discussão, né, que a gente vê nos termos propostos, tá? O que a gente viu é que a proposta da Apvida sugere um board aí, né, um conselho de administração com 9 membros, sendo 2 apontados pelos acionistas da Intermédica, 2 independentes e 5 pela Apvida, tá? Então, a gente estaria falando aqui, né, então é um termo aqui que o pessoal da Intermédica fica um tanto ruim. O que a gente acredita que pode acontecer é que os acionistas da Intermédica possam pedir um prêmio maior, né, para fazer esse deal. Então, eles podem falar, olha, tudo bem, a gente aceita os termos aqui, mas dentro da estrutura que você está propondo, a gente quer mais do que 10% de prêmio, né? A gente quer um prêmio maior aí sobre o que está acontecendo. Então, qual que é a minha sugestão, né, pessoal? Acho que se você já está posicionado tanto em Apvida quanto em Intermédica, acho que é hora de manter essas posições, tá? Existe a possibilidade de você arbitrar a relação de troca entre essas posições, é algo que é possível fazer nesse momento aqui. Então, o que a gente vê aqui é que a Apvida está negociando 1,6% abaixo do valor justo nela para chegar na relação de troca, para ela estar valendo 53%, né? E a Intermédica está negociando 1,8% acima. Tá? Isso é uma coisa que fica mudando o dia inteiro aqui, ó, na medida que as cotações das empresas vão variando, mas existe a possibilidade, né, há uma estrutura que a gente consegue operar, né? A gente consegue fazer um trade e ganhar, né? Tem que tomar muito cuidado em não levar em consideração os custos, né, e o preço na hora da aquisição, mas é possível arbitrar essa operação e tirar um ganhozinho acima do CDI com risco relativamente baixo, né? Porque para tomar uma posição direcional nesse momento, se você não está posicionado ainda, né, eu acredito que existe o risco sempre de a infusão não sair. Nesse caso, você deve tomar uma reversão aí, um prejuízo, né? Na mesma proporção que provavelmente que as ações subiram, né? Então a gente está falando aqui de uma alta da Intermédica aqui de mais de 26%, da Apvida de mais de 17%. Lembrando que elas subiram mais aí depois da sexta-feira, né? Então passou segundo, passou terça, as ações subiram mais, tá? É claro, você pode argumentar que mas ela estava abaixo do preço justo, sim, né? Mas para o mercado, provavelmente, se não acontece uma coisa, o mercado provavelmente volta praticamente todos os ganhos, né? A valorização que teve nas ações. O que a gente acredita aqui, o que eu acredito, é que a transação deve sim sair, tá? Então, é uma transação que faz sentido estratégico para as duas empresas, só pode ter um pouco de volatilidade aí no momento da negociação do prêmio, né? Então, a recomendação que a gente mantém aqui é para quem já está posicionado nas empresas, manter as suas posições. Para você que não tem as empresas ainda, tá? Entenda, como eu falei, o risco de downside, quanto você vai perder, né? Provavelmente, se não sair a transação, você corre o risco de perder o que já desvalorizaram as duas ações, mas como a gente acredita que vai sair a transação, né? E a gente acha que e tem um potencial de sinergias bastante grande, né? Faz sentido sim você se posicionar. Aí a nossa preferida aqui é a Intermédica, tá? Para você se posicionar, tendo em mente, né, de colocar um percentual menor no seu portfólio devido ao risco de downside em caso a transação não saia, tá? Então faz sentido ainda montar uma posição nessas empresas, faz sim. Nosso cavalo preferido aqui nesse caso é a Intermédica, mas sempre levando em consideração, aloca um percentual menor do seu patrimônio do que você faria normalmente, porque sempre tem o risco dessa transação não sair e você tomar uma reversão aí, né? Tomar um prejuízo aí de mais de 30% com a ação voltando tudo que ela tinha subido, tá bom? Pessoal, então, qualquer dúvida, deixe nos comentários abaixo. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.